Sistema de métricas. Vamos lá para o sistema de métricas. Sistema de métricas, vocês lembram? Nós comentamos sobre o metro. O metro é um padrão. Toda vez que você emite um julgamento, toda vez que você compara, você está comparando com algo. Então, aqui nós vamos avaliar qual é seu sistema de métricas. Algumas perguntas que são exemplos e que podem te auxiliar a investigar seu sistema de métricas. Primeira pergunta. O que precisa acontecer para que eu me sinta... Olha a pergunta. É uma medida. O que precisa acontecer para que eu me sinta amado? Para você se sentir amado, o que tem que acontecer? É uma pergunta importante. Por quê? Para você é uma coisa, para o seu filho é outra, para sua filha é outra, para o seu marido é uma, para sua esposa é outra coisa, para o seu parceiro é outra, para o seu pai é uma coisa, para sua mãe é outra. Cada pessoa vai responder isso aqui de um jeito. Cada pessoa tem um sistema de métrica. Então, tem um caso típico, né? Tem pessoas que, para se sentirem amadas, elas têm que receber elogios. Se elas não forem elogiadas, elas não se sentem amadas. Tem pessoa que não gosta. Não gosta de ficar recebendo elogio. Ela gosta de gestos que demonstrem amor. Coisas concretas. Então ela se sente amada quando alguém faz algo de concreto em favor dela. Tem pessoa que se sente amada quando é tocada. Então, se ela recebe um toque no ombro, um aperto de mão, um abraço, ou no caso do parceiro, da parceira afetiva, um beijo, um carinho, ela se sente amada. Tem pessoas que não gostam muito da aproximação, do toque, não é muito o que a faz se sentir amada. Então, o que precisa acontecer para que eu me sinta amado? Para que eu me sinta odiado, respeitado, desrespeitado, acolhido, reconhecido, merecedor? Como que você mede? Ah, puxa vida, estava lá numa equipe e o pessoal lá do grupo não me recebeu bem. O que é receber bem para você? O que precisa acontecer para eu me sentir reconhecido? Para eu me sentir integrado num grupo? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, imagine, eu tenho um grupo de trabalho. Dependendo da dinâmica daquele grupo, algumas pessoas vão se sentir incluídas, outras não. Por quê? Porque o sistema de métricas delas é diferente. Aquilo que te faz se sentir acolhido pode não ser suficiente para fazer com que outra pessoa se sinta acolhida. É como você mede, como você avalia. Não é? Para que tal coisa esteja num grau satisfatório ou insuportável, quais elementos precisam estar presentes? Para que um trabalho que você está fazendo, para que o seu ambiente de trabalho, para que o seu relacionamento afetivo, para que o seu ambiente familiar esteja satisfatório, o que precisa ocorrer? Para ficar insatisfatório, o que tem que ocorrer? É um sistema de métricas. Para que você interprete algo como pleno ou abundante, o que precisa acontecer? Para que eu sinta plenitude, abundância ou escassez, o que tem que acontecer? Como você mede? Da mesma maneira, escassez, restrição. O sistema de métricas.
nós vamos perceber que, muitas vezes, a minha insatisfação ou a minha satisfação depende mais da maneira como eu estou fazendo a medida do que realmente do que está acontecendo. O que está acontecendo nem sempre é o elemento fundamental, o elemento definidor do meu grau de satisfação. Eu posso estabelecer, por exemplo, um sistema de métrica, um conjunto de exigências para eu me sentir amado, impossível de ser atendido por qualquer ser humano da Terra. Então, eu sempre vou me sentir como alguém que não é amado. Por quê? Porque meu sistema de métrica está lá na estratosfera. Lá na estratosfera. Por outro lado, eu posso estabelecer um sistema de exigências tão baixo que qualquer pessoa atende. Também não é bom. Também não é bom. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não posso ser excessivamente exigente, mas também não posso ser excessivamente relaxado, não ter nenhum critério, não ter nenhuma exigência. Porque aí também eu tolero qualquer coisa, eu aceito qualquer coisa. Isso também não é bom. Esse é o sistema de métricas. Importantíssimo pensar sobre isso. Sentir-se bem ou sentir-se mal, sentir-se acolhido ou não, sentir-se amado ou não, sentir-se reconhecido ou não, depende muito de como você mede, de como você avalia essas coisas. Não depende só das pessoas e das circunstâncias. Entende? É por isso que a gente costuma ouvir. Tem pessoas que é impossível de você agradar. Por quê? Porque o sistema de métrica delas é exagerado, é distorcido. Nada agrada aquela pessoa. Olha que interessante isso. O sistema de métricas é fundamental. Eu não consigo construir equilíbrio emocional, equilíbrio das emoções, se eu não revisar meu sistema de métrica. Grandes problemas, grandes desequilíbrios emocionais e até adoecimento mental. Por exemplo, depressão, estresse, ansiedade, são decorrentes do sistema de métrica. Esse sistema de métrica pode estar te adoecendo, sem você perceber. É importante ficar atento a eles. E, por fim, o sistema de veículos ou de instrumentos. Então, vamos lá. Algumas perguntas que vão nos ajudar. Lembrando que veículo é aquilo que te leva de um lugar para outro. Instrumento é um meio que te ajuda a atingir um fim ou a realizar determinada coisa. Uma pergunta aqui é: quais são os veículos que eu utilizo para satisfazer minhas necessidades? Eu preciso identificar quais são minhas necessidades. O que eu mais quero na vida? E quais os veículos, quais os instrumentos que eu utilizo para atender essas necessidades? Olha que interessante. Esses veículos são insubstituíveis? Essa é uma boa pergunta. Porque às vezes a vida te tira um veículo, te tira um instrumento, mas você pode ter outro. Você pode encontrar um outro instrumento que vai exercer o mesmo papel e vai te preencher uma necessidade, vai te ajudar a alcançar uma necessidade, um desejo, um propósito. Isso acontece.
Isso é muito comum, vou dar um exemplo prático aqui, na aposentadoria. Porque o trabalho em si, a atividade profissional em si, é um instrumento, ela é um veículo. Quando você se aposenta, o que a vida está te pedindo? Para você trocar de veículo, trocar de instrumento, ou pelo menos para você reconfigurar. Mas não significa que você tem que abrir mão da sua necessidade de realização profissional, não significa que você tem que abrir mão do seu propósito. Não. Significa só que você tem que ajustar o veículo. Não será como antes. Mudanças terão que ser implementadas a partir daquele momento. Não é? A pergunta é: meu foco está voltado para as necessidades ou para os veículos e instrumentos? Essa é uma pergunta importante. Essa pergunta aqui diz respeito a: você está focado nas finalidades, no propósito ou nos meios? Vou contar uma história aqui que é boba, é simples, mas ilustra. Você chega no aeroporto, aqui de Confins, Belo Horizonte, e compra uma passagem para Maceió. Porque você vai passar uma semana de férias na praia. Que beleza! Qual é a finalidade dessa passagem de avião? Chegar na praia. A finalidade é essa. A finalidade é chegar na praia. O instrumento é pegar o voo. Então, o voo, o avião, a viagem de avião, não é a finalidade. O voo é um veículo. É um instrumento para você chegar lá. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente dá mais importância ao avião, ao voo, do que a chegar na praia. Pensa sobre isso. Para algumas pessoas, se ele tiver um contratempo no aeroporto, estraga a viagem dele inteira. Então, mas espera aí. Seu foco está em chegar na praia ou está no avião? Está no voo? Seu foco está em voar na hora que está marcada na passagem, que não pode atrasar, senão você vai ficar estressado? Ou seu foco está em chegar na praia? Então, nós precisamos focar no destino, na finalidade, e não somente nos veículos, nos meios, nos instrumentos. Esse é o ponto. Não é? Agora, uma pergunta final aqui sobre veículos e instrumentos, que é muito boa, é: eu estou escolhendo meus veículos ou meus instrumentos? Ou apenas estou seguindo um modismo da sociedade? Um modismo do momento? Essa é uma pergunta profunda. Porque às vezes a gente vai no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e a gente fica olhando para as pessoas e quer copiar, achando que os veículos e os instrumentos daquela pessoa vão nos levar ao destino da nossa vida. Vão nos levar ao lugar que a gente quer chegar. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre eu ter o veículo do outro, ter o instrumento do outro, vai ser adequado para a minha vida, para eu atingir meus propósitos, meus objetivos. Então, eu preciso selecionar meus instrumentos, meus veículos
de acordo com meus propósitos? Uma pergunta que é a mais importante. O que você quer da sua vida? Que vida você quer viver? Você quer viver em que termos? Quando você tem isso claro, você vai selecionar os instrumentos e os veículos adequados a essa vida. E, claro, vai aprender a negociar, porque nem sempre a vida é exatamente do jeito que a gente quer, graças a Deus. Porque isso nos força a criar flexibilidade, adaptabilidade, isso nos força a crescer, nos força ao desenvolvimento humano e espiritual. Esses, portanto, são os sistemas. Espero que você leve a sério esses sistemas de coordenadas da mente. E eu termino com uma frase que é muito importante para você refletir. Em muitas ocasiões, a principal mudança a ser feita não é nos aspectos exteriores da nossa vida, que muitas vezes não podem ser mudados. Tem aspectos da nossa vida que não podem ser mudados. Alguns não podem ser mudados. Mas a principal mudança que deve ser feita é no sistema de coordenadas da mente, ou seja, no nosso mapa cognitivo comportamental. Porque se você mudar o seu mapa cognitivo comportamental, você vai aprender a distinguir o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado. E você vai concentrar naquilo que pode ser mudado, naquilo que pode ser melhorado, naquilo que pode ser transformado. No próximo módulo, nós entramos de maneira mais direta e profunda na regulação emocional, no equilíbrio emocional. Mas lembrando que o sistema de coordenadas da mente é pré-requisito para o equilíbrio das emoções.